Antes da gente começar, né, eu também quero fortalecer o pedido do pastor, né? Que vocês curtam, que vocês comentem, perguntem bastante, compartilhem com pessoas que vocês querem que também sejam despertados para esse ministério, sabe que tem chamado e que talvez estejam ainda travados, mas a gente conta aí com a ajuda de todos os irmãos para a gente conseguir alcançar mais pessoas, tá bom? Então, a primeira vez que eu fui, que eu vivi o processo de cura, né? Durante meus 20 anos, eu ouvia falar, né? Igreja, né? Assim, que Deus curava, tudo, aquela coisa de pregação, né? Que se prega tudo que Deus cura. E eu ouvia assim, tal, Deus curou, mas é aquela coisa, né? A pessoa vai para casa e, sei lá, passa por um processo médico e tal. Agora, durante os 20 anos de convertido, né? Eu ver alguém ser curado instantaneamente dentro do culto, eu nunca tinha visto. Então, isso para mim não existia, né? Até o momento aquilo não só existia assim, ouvi falar que aconteceu com alguém, mas eu presencialmente eu nunca tinha visto. Então, assim, você vê como que estava escasso ainda, né? O ministério de cura dentro das igrejas tradicionais. Eu vim de uma escola de igreja tradicional, pentecostal tradicional, então a gente via muito mover profético, né? De revelações, visões e tal, mas parte de cura muito raramente, né? Eu acredito que deve ser a realidade de muitos que estão nos ouvindo aí. E um belo dia eu estava numa campanha no monte e sabe aquela oração que você faz pro Senhor assim que da sua alma, né? Fala, Senhor, eu sei que o Senhor tem mais, sabe? Talvez vai ser a oração que alguns de vocês já fizeram, né? Aquela coisa de você ver as coisas na Bíblia e falar, poxa vida, parece que só aconteceu na Bíblia, a gente não vê, a gente fala, é diferente, né? Você falar de Deus e você andar com Deus, né? E aí tem até uma história que fala assim, se a gente fosse perguntar para Abraão, falar assim, Abraão, fala para nós sobre escatologia, fala para nós sobre angiologia, explica para nós a Trindade, explica para nós o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo. Abraão ia falar assim, eu não sei, mas eu tenho uma coisa, eu ando com Deus. Então, assim, o que que você quer? Saber sobre Deus ou andar com Deus, né? Então, a gente precisa saber sobre Deus, mas muito melhor do que saber sobre Deus é andar com Deus, né? Verdade. E aí você anda com Deus, você vê as operações dele, né? E aí, tava num dia desse no monte, numa campanha, e eu fiz uma oração com a minha alma, dizendo pro Senhor que eu queria mais dele, que eu sabia que existia e que eu não tava vivendo, né? E aí, acabou aquele monte lá, eram umas 3 horas da manhã. Voltei pra minha casa, e aí, com fome e tal, peguei um negócio na geladeira, liguei o celular e comecei a ver um vídeo, né, de um general de Deus, do Ronaldo, né, do Ronaldo Drogovic. Ele tava ministrando cura. E aí eu olhei aquilo e fiquei assim, falei, meu Deus, existe isso? E aí eu comecei a ver um vídeo atrás do outro, durante aquela madrugada, eu fui dormir, mas virei a madrugada vendo ele, e vendo os vídeos e tal, não sei o que, fiquei vendo aquilo, né? E fiquei impactado e louco. No outro dia fui falar com a minha esposa, falei, olha, eu vi isso aqui, acontece e tal. Fica aquele negócio incendiado dentro de mim. E aí, nos decorreres dos dias, eu comecei a falar, meu, eu preciso conhecer isso, preciso ver isso. Mas enfim, beleza. E aí me programei para fazer uma viagem um mês para frente e para conhecer, né, o ministério dele. E aí levei uma turma comigo, chamei mais uns 4 doidos, 4, 5 doidos que eram do monte com a gente. E aí se preparamos para fazer essa caravana, coisa que a gente nunca tinha feito. Só que do inteirinho entre a oração que eu fiz e o dia da viagem, a gente continuou subindo o monte. E aí aconteceu uma coisa, nesse tempo, meu filho ficou doente, meu bebezinho ficou doente. Ele tinha 2 anos, né? Hoje ele tem 4. Ele tinha 2 anos de idade. E aí ele ficou muito doente. E aí a doença dele foi piorando. E aí eu fiquei, como eu tava vendo essas coisas, eu comecei a falar, poxa, vou começar a orar, né? Pra Deus curar. E assim eu orava e nada acontecia. Meu filho não melhorava e aí eu ficava chateado. E aí ele foi piorando, piorando, piorando a cada dia. E aí eu fiz tudo, pastor.
Tudo que você imagina. Tudo que eu tinha lido, visto, fiz. Expulsei a doença, confrontei, destruí, agradeci pela cura, louvei, sabe? Mas nada dava certo. E meu filho só foi piorando. E aí, até que ele foi parar na UTI do hospital. Com 2 anos, né? E aí, eu fiquei nesse processo tentando buscar Deus aí, aguardando um milagre. E ele só foi piorando, né? Aí chegou um dia, ele já devia estar uns 10 dias, uma semana, 10 dias no hospital. E aí a minha esposa, eu tenho essa foto até hoje no meu celular. A minha esposa mandou uma mensagem pra mim, o meu filho com um cano aqui, ó, colocado. E ela mandou uma mensagem assim pra mim, olha, falou assim, Lu, tudo que eu temia aconteceu. O meu filho veio parar na UTI e tem um procedimento aqui que chama sucção, não sei o que lá, que é pra puxar o sangue que tá dentro do pulmão dele. Ele tava com aquela oxigenação de sangue muito baixa. Ele tava respirando muito pouquinho, não conseguia respirar direito. O pulmão dele tava muito cheio e tinha até sangue no pulmão. E aí tinha que arrancar sangue, catarro, tudo, né? E aí ela me mandou aquela foto, um menininho de 2 anos, amarrado, todo amarrado na cama, né? Com um negócio aqui no nariz e um cano na boca. E aí um tubo mais ou menos desse tamanho assim, com um monte de sangue dentro que tava arrancando de dentro dele. E aí ela falou assim, vem pra cá porque eu não tô aguentando. E aí eu, assim, desesperado, eu pensei e falei, eu vou buscar Deus. Eu preciso buscar Deus porque eu não vou resolver. Eu não tenho o que fazer. E aí eu tava, na hora que ela mandou essa mensagem, ela mandou uma mensagem de novo, eu já estava descendo, pisando no monte, descendo do carro e pisando no monte. E ela falou, vem pra cá. Aí eu fiquei na dúvida entre entrar no monte pra orar ou fechar a porta do carro e ir até o hospital. Pensei, fechei meus olhos, não tinha nem palavra, pastor. Porque eu não sabia mais o que fazer. E eu tava fazendo a obra do Senhor, direitinho, sabe? Buscando o Senhor em santidade, não tinha pecado, não tinha nada, essas coisas. Só que eu não tava entendendo um processo de Deus. E cuidado, às vezes você pode achar que tem coisas que é só pra você sofrer, mas entenda, né? O Senhor está no controle de tudo, ele não perdeu o controle de nada. E nesses momentos nós achamos que ele perdeu o controle ou que a gente tá sozinho. Mas é nessa hora em que os demônios estão olhando pra nós, os anjos estão olhando pra nós, o céu está de olho em nós, em qual vai ser a nossa resposta. E aí eu peguei e falei pra minha esposa, falei, Marcela, se eu for até aí, eu vou resolver muito pouco. Mas eu vou falar com o Senhor. Eu vou falar com Deus agora. Eu vou rasgar meu coração na presença dele. E ele pode resolver, ele pode agir, eu não posso. E aí ela entendeu e eu nem esperava isso, eu achei que ela não fosse aceitar. Mas o Espírito Santo confirmou no coração dela, ela falou, isso faz isso então. Fica aí, clame ao Senhor e depois outro dia, amanhã você vem, depois você vem. E aí eu entrei no monte. Era um horário que tinha poucas pessoas, não era aquele horário cheio, né? E aí eu entrei, pastor, e eu fiquei com a foto no meu celular, eu fazia assim, ó, lá dentro. Com a mão, a foto do meu filho e mirando pra cima e falava assim, olha aqui, Senhor, como é que o meu filho tá. Faz um milagre. E aí eu comecei, né? Chorando, não tinha palavras, não tinha oração bonita, não tinha versículo bíblico, era só lágrimas e tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto eu tô assim, pastor, com o celular pra cima, pedindo um milagre pro Senhor, tinha mais 3 pessoas no monte naquele momento. 2 mulheres e um varão. O varão tocou no meu ombro e falou assim, pastor, tem como o senhor orar pela irmã ali? A irmã tá doente. Ela precisa de uma cura. Aí eu falei, aí dentro de mim, falei, meu Deus. Não é possível que eu tô ouvindo isso não. Eu quebrado, não tinha nada, zero de fé, zero, não tinha fé nenhuma. Zero de fé, triste, esperando, falei, aí veio dentro de mim, né, que tudo aquilo, falei, quem tá precisando de oração aqui sou eu, pensando comigo, né? Mas não falei nada. Falei, quem tá precisando de oração sou eu, quem tá precisando de milagre sou eu. Eu tenho certeza que o meu problema é maior que o dela. Que eu tô com um menino de 2 anos na UTI lá, correndo o risco de morrer. Mas eu não falei nada. Eu falei, amém. Baixei minha cabeça, saí do meu lugarzinho que eu tava, fui pro meio, pra onde as irmãs estavam.
E aí, pastor, coloquei a mão na cabeça da irmã. E aí saiu o Luciano, o pai, né? E entrou o Luciano, homem de Deus ali, né? E aí eu comecei a orar, esqueci o meu problema e entrei ali na ministração. Passou uns 10 segundos eu tava com a mão na cabeça dela e eu nunca tinha vivido aquilo. Simplesmente sem a gente esperar por nada, pra quem não acredita no cair, tá? Pra quem não acredita no cair, que acha que a gente empurra, a mulher apagou na minha frente, puf, no meio do barro, no meio da terra, de um jeito assim que eu falei, meu Deus, patifou. Aí eu pensei, será que é demônio? O que é aquilo? E aí ela ficou no chão, eu não sabia direito o que fazer, nunca tinha vivido. Não tinha costume de Não ver o pessoal tinha. cair. Eu não tinha vivido nada, eu só tinha visto vídeos. Eu tinha visto vídeos no YouTube. E aí aconteceu na minha frente, eu sem entender nada. E aí ela caiu ali, eu também não entendia, pensei que era demônio no primeiro momento. Falei, pronto, capeta, né? Deve estar endemoniada. E fiquei lá e tal, meio tentando entender, coloquei a mão na cabeça dela de novo e tal. Daqui a pouco a mulher levanta e fala assim, tô curada, não tenho mais nada. E começou a pular de alegria. Não tô sentindo mais nada, não sei o quê. Aí a gente começou a se alegrar também. Eu e o varão que tava do lado, nós começamos. Era conhecido dele, parente dele. A gente começou a se alegrar, saltando de alegria na presença do Senhor e tal. E aquela coisa, aquele júbilo. Nós nunca tinha vivido aquilo, vendo que o Senhor tinha curado a mulher. Aí ele pegou e falou assim pra mim: ela tava com hérnia de disco. Ela não tava nem conseguindo descer do carro pra poder entrar no monte. Tá aí pulando aí, ó. Aí nós ficamos tudo aleluiado lá. Tal. E aí a outra irmã que tava do lado pegou e falou assim: irmão, eu também tô com uma enfermidade no útero, essas partes de mulher assim. Eu não sabia, não me lembro direito. E aí ela falou: ora por mim também. Aí eu falei: ah, tô aqui mesmo. Coloquei a mão na cabeça dela, daqui a pouco, puf, também. Falei: capeta de novo. E aí, mesma coisa, não era capeta nada, não era demônio nada, era o poder de Deus entrando dentro dela com uma unção de cura e eu não sabia. E ela levantou da mesma forma, eu não tô sentindo mais nada, tô curado. E nós ficamos tudo doidos lá, os quatro, pulando no meio do mato, no meio das árvores, sabendo que o Senhor tava ministrando cura. Só que teve mais um detalhe, muito legal. A segunda mulher era uma profeta do Senhor. E aí, assim como a unção vem para curar, a unção também vem para ativar os dons. Então, aonde tem unção junto com profeta, é a conexão perfeita. E aí, a mesma unção que entrou dentro dela para curar, foi a mesma unção que ativou o dom profético dela. Enquanto ela estava pulando, ela apontou o dedo na minha cara e falou: assim diz o Senhor. Hoje você está recebendo dons de cura, dons de discernimento de espírito sobre a tua vida. E o seu filho que estava lá, o Senhor está te tirando hoje. O Senhor está entrando com cura lá. Eu vou tirar de lá, vou cuidar e vou trazer são e salvo para casa. Aí eu caí de joelho, nós começamos tudo a chorar. Aí o menino, mais ou menos que sabia mais ou menos da minha situação, começamos tudo a chorar na presença de Deus e foi uma glória tremenda. E assim foi a primeira vez que eu fui usado em cura. Onde depois eu fui entender, né? Dessa maneira tão poderosa. Foi a primeira vez que eu fui usado em cura. Foi desse jeito, meio sem saber, meio sem entender. Sem crer. Meio sem crer, meio sem força, meio sem fé, né? Mas foi muito glorioso e não tem como esquecer esse dia, né? É muito legal. Muito forte. E quais as curas que marcaram o seu ministério, as curas mais impactantes? Teve algumas coisas que a gente viveu. Tem muita coisa, né? Não dá pra gente falar tudo que impacta a gente muito tempo, mas uma coisa que eu queria até falar, até antes de entrar nas curas que me marcaram, até porque essas me marcaram bastante, é que assim, você vê, o Senhor ali, ele me moldou, ele me quebrou ali. Foi uma faculdade aquele dia. Um aprendizado em reconhecer quem ele é. E saber que foi um processo para eu receber aquilo. Se eu não tivesse ido para o monte, se eu não tivesse buscado o Senhor aquele dia, eu não teria vivido. Então teve um processo ali para eu aprender a acreditar e confiar no Senhor e saber que eu era sempre dependente dele. Então ali, como eu falei aquela vez lá no último podcast, né? Você passa por um rompimento.
Tem fases da sua vida em que você será testado. E se você for reprovado, você vai voltar de novo tudo para trás, até viver de novo e ter uma outra oportunidade de passar por aquela avaliação. Que é igual uma prova de escola. Você passou por um processo, um tempo de aprendizado, você não sabe direito, mas o Senhor está mandando aquela prova para você. Aquele dia foi uma prova para mim. E aí você tem que preencher ela direitinho para você poder passar de ano e subir de nível. E a partir daquele dia, né, depois que eu saí de lá, passei na igreja lá, passei na igreja, o povo estava orando por mim e pela minha criança, na igreja, tava o povo tudo fechado de joelho na igreja. E eu cheguei lá, acabei com a oração de todo mundo, falei, o Senhor já fez tudo, pode levantar, meu filho já vai estar curado. E eu vivi a primeira cura da minha vida, o Senhor curou o povo lá no monte, o povo ficou tudo doido na igreja. E aí passou ali, na mesma noite ele já começou a ter melhoras, e acho que passou 2 dias ele já teve alta. Aí foi só um processo de melhora, do mesmo jeito que a irmã declarou, aconteceu. Então, assim, que fique assim essa lição aí pra todos nós, né? Que quando às vezes você tá passando por um processo de escola, não é pra você morrer, é pra você passar, é pra você vencer o ciclo, é pra você romper coisas novas. E foi inevitável, pastor. Assim que eu passei por isso, aí o Ministério de Cura nunca mais parou. Foi só a primeira, aí depois foi uma atrás da outra. Aí foi uma atrás da outra sem parar. Aí ativou de vez. E aí tem as curas, né, que marcaram a gente, né? Acho que cura... eu deixei um versículo aqui, ó. Êxodo 15:26 diz assim: eu sou o Deus que te sara. Né? A expressão Jeová Rafá, né? O Senhor que cura, tá nesse versículo aqui. Então Deus tem o propósito de cura, né? Sempre. Então, uma coisa que sempre marca a gente é a pessoa vomitar câncer, né? Vomitar câncer é forte, né? Vomitar câncer, a pessoa vomitar câncer marca a gente. Então, eu já tive esse tipo de experiência, né? O Senhor primeiro me falou que ia me usar dessa maneira e depois aconteceu. Aconteceu na minha vida e é sempre impactante, assim. E também é um tipo de coisa que não dá pra você postar, não dá pra você marcar, não dá pra você colocar vídeo disso. Então, a gente vive e fica pra quem tava presente. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê, né? Teve uma experiência também muito interessante que aconteceu também no monte. Eu sou muito de monte, viu? Gosto muito de monte, mas eu também gosto muito do quarto de oração, né? E eu tinha um dia tava lá, eu não sabia quem era, tinha um bispo lá. Era um bispo. E ele tinha uma enfermidade que eu nem sabia, eu nem conhecia ele, não sabia de nada. Aí tava lá no meio do povo lá, tudo escuro, um monte de gente lá, umas 30 pessoas lá no monte. Aí vem o meu irmão lá, e meu irmão pastor Misael, e falou, ó, vai orar pelo bispo ali. Ele tem uma enfermidade, ele vai lá orar. Eu não sabia nem o que era, pastor. Só que sabe o que ele tinha? Ele tinha uma úlcera na perna de 20 anos. 20 anos ele com aquele negócio na perna dele. Eu não sabia de nada. Às vezes é bom você não saber, né? Meu, o cara tá 20 anos com o negócio. O cara é um bispo. Já passou em tudo quanto é lugar. Quem sou eu, né? Um monte de homens de Um Deus monte de homem orou. de Deus já deve ter orado. Aí o cara tá aqui. Eu nem sabia. Aí beleza. Aí fui orar. Aí tal, comecei. Coloquei, o senhor creio, tal, não sei o quê. Aí ele pegou e já jogou um balde de água fria em mim. Aí ele pegou e falou assim, ó, você vai orar, né? Eu falei, vou orar. E eu tava cheio, ele tava cheio de fé, tava... E aí ele falou assim, só que é o seguinte, meu, eu tenho uma úlcera de 20 anos. Eu falei assim, mas o senhor crê? Creio. Eu falei, então pode ser de 50, não tem problema. O Senhor cura. Aí ele, amém, amém. Mas ele é aquele amém assim, né? Aí fomos, oramos e tal. E aí úlcera não é um negócio que... Na hora, né? E aí a gente orou tal, passou. Quando passou uns 15 dias, 20 dias, ele me chamou pra pregar na igreja dele. Aí quando foi pra pregar na igreja dele, ele contou o testemunho lá na igreja dele. Falou, ó, esse moço aí que tá vindo pregar aí, ele orou pela minha perna. E eu tinha uma úlcera que eu tinha 20 anos, eu tinha dificuldade de andar. Eu sempre gostei de fazer natação, não podia mais fazer natação, porque acabava toda com a água da piscina, feria, machucava, né? E ele falou, desde o dia que ele orou, nunca mais. Eu encontrei ele depois, já passou anos já. Ele falou, nunca mais eu tive isso. Então foi 100% curado. Então isso também me marcou por ser um homem de Deus, por ser tanto tempo, né? Uma doença de 20 anos, 20 né? Anos. É muita coisa. E tem um versículo que eu separei para falar disso, que é Tiago 5,14, que diz assim,
Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, serão perdoados. Então, a oração da fé faz diferença, né, pastor? Faz diferença. E aí, a gente também teve uma experiência de um cego, um irmão que tinha praticamente, acho que 20% ou 10%. Um olho ele enxergava e o outro não, lá no monte. E a gente também orou por ele, e ele também chegou, assim, muito perdido, imagina, cara, tudo escuro, né, já tem dificuldade, e aí foi difícil pra ele entrar no monte, tudo, mas ele o tempo todo falando, não, o Senhor vai me curar, ele já tinha ouvido o que o Senhor tava fazendo lá, e aí ele entrou e a gente orou por ele lá, e quando ele saiu, eu tenho o vídeo no meu canal também. Deixa eu ver, esse aqui eu tenho o vídeo no meu canal dele, saindo, e ele falando, tô enxergando tudo, glória a Deus, ele subindo o pedacinho do monte ali, e falando, o pessoal abraçando ele. E aí, por bondade do Senhor, né, ele permitiu que a gente pudesse colocar as mãos no olho dele, e o Senhor restaurou a visão dele, né? Foi tremendo esse dia também. Tremendo. Aí eu deixei um versículo aqui sobre cegos, né? Diz assim, Isaías 35:5. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destamparão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.